Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Milton D'Antunes para a gente poder falar hoje um pouco do que aconteceu nesse final de semana, para ser mais preciso, nesse último domingo, dia 18 de dezembro. Hoje estou gravando aqui na segunda, dia 19, com uma avalanche de informações que mexe nesse tabuleiro de xadrez que vem sendo o jogo político desde a eleição do presidente Lula, dia 30 de outubro, e que prepara, né, tudo que será colocado em prática a partir de janeiro de 2023. E uma coisa me chama a atenção e eu quero poder analisar isso junto com você, tá? Você que está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Milton D'Antunes, um canal que se dedica já há muito tempo por pautas importantes, principalmente para o público-alvo que a gente atende, que são os aposentados, as pessoas que são pensionistas, servidores públicos, idosos, deficientes, no geral aquela grande, né, avalanche que é a maior população, parte da população brasileira, são os mais vulneráveis, os mais pobres, né, vamos assim dizer, e que são mais afetados pelas decisões que hoje vêm sendo tomadas ao longo desses, né, últimos meses, aí, principalmente dentro do Congresso Nacional. Eu quero chamar a atenção de vocês para três assuntos importantes, que os três se convergem, se unem, né, tem tudo a ver, e que aconteceram ontem, né, na calada de um domingo, final de Copa do Mundo, né, a Argentina aí levando a taça, e decisões, reuniões importantes acontecendo em pleno domingão, né, no calar da noite, do dia e da noite, e que hoje, né, tá todo mundo aí discutindo que peças foram movimentadas nesse xadrez e quais as consequências. Olha só, ontem o Lula se reuniu mais uma vez com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, dentro daquelas negociatas, né, que vem acontecendo, para que a PEC da transição possa ser aprovada onde ela se encontra agora, que é a Câmara dos Deputados. A gente acompanhou a tramitação dela lá no Senado Federal, né, até rápido demais, e isso foi muito bom, apesar das alterações negociadas que a gente já sabia, que se chegaria a essas conclusões, e é óbvio também que agora na Câmara dos Deputados se chegaria a algumas negociações também, o que não se esperava. Aliás, o que já se esperava é que na mão do Arthur Lira, né, como ele já age dentro do próprio governo Bolsonaro, mantendo o governo ali na mão dele, né, não seria diferente agora com a chegada do Lula. Então, o Lula ainda nem assumiu a presidência e já é obrigado a se vender dentro, né, desse controle de poder que o Arthur Lira sempre buscou manter e que vai tentar manter agora com a sua reeleição à frente da Câmara, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas ontem ele levou uma senhora rasteira, tanto o Arthur Lira quanto o Centrão, tá, pessoal? Olha só. Ontem, mais uma reunião do Lula com a equipe do Lira para negociar. O Lira está exigindo aí ministérios, cargos importantes, em lugares estratégicos, tanto para ele quanto para seus aliados. Isso aí já é uma forma de operar do Arthur Lira dentro da Câmara dos Deputados, que é corriqueiro, tá? Mas ontem, né, durante essa discussão, a gente não sabe a que ponto chegou a discussão. O que ocorre é que ontem o Gilmar Mendes resolveu, né, tirar a sua caneta, o ministro do STF Gilmar Mendes, tira a sua caneta, né, da gaveta e dá uma canetada, né, atendendo a um pedido que havia sido feito pelo partido Rede Sustentabilidade, de retirada do orçamento que trata especificamente do Bolsa Família, até então chamado de Auxílio Brasil, para que ele ficasse fora do teto de gastos, tá? Além de outras situações, como a própria farmácia popular também. O que acontece é que o Gilmar Mendes acatou, né, parcialmente esse pedido e disse que sim, o Bolsa Família deve ficar fora do teto de gastos, né, e como vem sendo discutido também dentro da PEC da transição. Com isso, Arthur Lira perde força nessa sua discussão, desse seu poder de barganha, né, onde ele vai tirar muita vantagem, e agora com essa atitude, com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ele perde um pouco de força, tá? Uma outra situação que hoje, dia 19, agora há pouco, minutos antes de eu começar a gravar aqui para você, foi decidido e que já vinha sendo discutido lá no STF, foi a derrubada do orçamento secreto.
A gente sabe que o orçamento secreto há muitos anos vem sendo outra forma leviana e ilícita de lidar, de tratar com o dinheiro público. Meu dinheiro e o teu dinheiro de impostos, tá? E aí o STF decide agora também, em sua maioria, que é inconstitucional se não tem clareza, né? Se não tem especificamente o que se vai fazer e de que forma vai fazer com esse dinheiro público, não há justificativa, então, para que esse orçamento secreto continue. Então, foi decidido pelo STF derrubar o orçamento secreto e isso literalmente quebra as pernas do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, assim, esse final de semana para o Arthur Lira não foi nada agradável diante, né, desse cabo de guerra onde ele vinha com larga vantagem dentro das negociações e ele teve aí um revés onde ele, né, e todo o Centrão será prejudicado de acordo com essa decisão, em particular do ministro Gilmar Mendes e, por consequência, também a própria decisão do STF como um todo, quando diz que o orçamento secreto é inconstitucional e que, por isso, ele não pode mais continuar existindo. Isso é vitória do povo, tá? Vitória do povo, e aí eu quero chamar a tua atenção para a gente poder concluir essa análise de raciocínio dizendo o seguinte: olha só o quanto é importante que você, cidadão brasileiro que acompanha aqui o nosso trabalho, que acompanha as análises, os direcionamentos que a gente dá, olha o quanto é importante você entender que discutir política é necessário quando isso é feito de maneira inteligente. Então eu quero que você entenda isso, tá? Porque toda decisão que afeta a vida do brasileiro, seja ele rico, pobre, preto ou branco, não importa. Toda e qualquer decisão passa pelo campo político, passa por decisões dentro do Congresso Nacional, né, seja no Senado ou seja na Câmara, e vai afetar a tua vida, tá? A gente acabou de ter um grande exemplo do quanto as nossas decisões afetam no futuro, né, das nossas vidas, que foi o momento de eleições, onde a gente decidiu lá no dia 2 de outubro quem eram os senadores que nos representariam e quem eram os deputados federais. E amplamente a gente discutiu isso aqui, a gente aconselhou, direcionou você que nos acompanha por diversas vezes ao longo desses anos de trabalho, do quanto seria importante quando você fosse às urnas, decidisse definir alguém, né, um parlamentar que realmente pudesse representar aquele que é o teu interesse, os interesses dos mais necessitados, dos mais vulneráveis. E muita gente se equivocou mais uma vez e votou errado. Votou em quem já vinha desenvolvendo um trabalho contrário à tua necessidade. Isso aconteceu agora recentemente. E infelizmente vai acontecer por mais 4 anos, já que boa parte desses parlamentares, como o próprio Arthur Lira, permaneceu no poder, sendo reeleito como deputado federal e agora indo para uma reeleição como presidente da Câmara. Então vejam como as suas decisões, as nossas decisões, refletem positivamente ou negativamente para o nosso futuro como brasileiro, gente. Então a política precisa ser discutida sim, só que de maneira muito inteligente, muito sensível, tá? E eu quero chamar a tua atenção para mais uma coisa. Você que é brasileiro, de verdade, que se diz patriota, que ama essa nação, que luta por esse país e que quer de fato ver esse Brasil melhorar, independente de quem você votou, se foi Lula, se foi Bolsonaro, é importante você entender agora que nós, como brasileiros, precisamos lutar para que esse país possa dar certo. Quem votou em Bolsonaro e perdeu as eleições precisa entender que fazer algo contra o governo que assumirá o poder lá em 2023, daqui a pouco, daqui a 2 semanas, estará sendo algo feito contra o brasileiro, contra você mesmo, contra o seu futuro, né, através dos seus filhos e dos seus netos. É isso que nós, como brasileiros, precisamos entender. Como nação, a gente precisa lutar junto, tá? Independente de partido político, independente de político de estimação que muitos de vocês acabam tendo, e isso é péssimo para o que você busca, né, almeja como futuro para a sua vida e para o seu país. Então quero deixar essa dica importante, lute pelo Brasil. Perdeu as eleições agora quem votou em Bolsonaro, Bolsonaro é político, vai continuar a sua vida política ou não, isso fica a critério dele. Mas o governo que vai entrar no poder agora precisa governar para esse mesmo Brasil que você faz parte e que outras milhões de pessoas também fazem parte.
Então é minimamente inteligente que você que pensa no país lute para que esse governo que está assumindo o poder possa fazer o melhor pelo país. Vamos cobrar dele assim como vínhamos cobrando agora do atual governo. Eu acho que quando a gente discute isso dessa maneira, cobrar, né, na hora que tem que ser cobrado, né, chamar a atenção de maneira positiva quando faz algo importante também. Mas o fato é que a gente está recebendo um Brasil agora, né, de acordo com os últimos levantamentos que estão sendo feitos pelo próprio Tribunal de Contas da União, a gente está recebendo o Brasil totalmente devastado, sem dinheiro para absolutamente nada, para a saúde, para a previdência, não existe planejamento para nada para os próximos anos. Então o governo que assume o poder agora em 2023 está pegando uma grande bomba relógio, e que fique claro, essa bomba relógio, se ela explodir, não fará mal ao PT ou ao Lula, né, recentemente eleito, fará mal ao Brasil. Então se o brasileiro entender isso, ele vai entender que ele precisa fazer a parte dele. E fazer a parte dele, gente, não é estar em frente de quartel agora, reivindicando algo que já foi consolidado nas urnas. Não é assim que se luta pelo país. Então, de maneira muito inteligente, vamos lutar pelo nosso Brasil, porque ele precisa de nós como brasileiros, para que a gente possa melhorar a vida de cada um de nós, minimamente, e ter um futuro aí garantido, tá bom, gente? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Deixa o teu comentário, isso é importante para que a gente possa continuar crescendo, né, chegando na vida, né, das pessoas, levando informação, levando coerência, inteligência emocional, para que a gente possa discutir a política da melhor forma possível, tá? Beijo no coração, fica com Deus, deixa o teu comentário e o teu joinha, para que a gente possa continuar trabalhando.